Sejam bem-vindos a mais um podcast Agro e Prosa. Hoje teremos como tema os fungos micorrízicos avasculares. Temos a grata presença da professora Camila Pinheiro Nobre e que a gente vai desvendar um pouquinho disso. Quero primeiramente agradecer a presença, por ter cedido o seu tempo para participar do nosso podcast. Mais um episódio nosso. Eu serei o intermediário entre vocês e a nossa querida professora. E, para iniciarmos da melhor forma possível, quero que a senhora conte um pouco sua história, essa linha profissional, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar um pouquinho sobre o que eu faço, a minha vida inteira dentro da academia. Bom, então, como tu já me apresentou, meu nome é Camila Nobre. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Estadual do Maranhão. Não preciso falar o ano, Tenho mestrado e doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E desde a minha graduação eu trabalho com os fungos micorrízicos arbusculares. Então, dá para dizer que no Maranhão eu fui a pioneira no estudo desses fungos. E no começo eu tive muita resistência, porque até hoje, pouca gente conhece sobre esses fungos. Então, foi difícil o início da trajetória. Mas durante minha carreira de pesquisadora, eu tive contato com muitas pessoas que abriram possibilidades, que mudaram mentalidades. E eu sempre tive vontade de, finalizando o doutorado, voltar para o Maranhão. Eu sabia que eu tinha essa missão. Ainda mais um estado com uma capacidade tão grande para a gente trabalhar com esses fungos. Sim. E aí eu consegui uma bolsa de pós-doutorado. Assim que eu terminei o doutorado, vim trabalhar na agroecologia. Então, estou no programa de pós-graduação em agroecologia desde 2015. E aí, passei no concurso na UEMAS. Hoje, sou professora adjunta da Universidade Estadual do Maranhão, docente permanente do programa de pós-graduação em agroecologia, oriento mestrado, doutorado, iniciação científica, estágio, tudo que passar pelo laboratório. Mais do que especializado no tema, E é muito bonito, Essa história. Quero tentar explicar um pouquinho a questão, como que foi essa proximidade, esse começo de história, porque é um mundo um pouco conhecido, como disse, e como foi esse contato realmente, como que foi essa descoberta? Bom, a minha inicialização no mundo das micorrizas veio através de um convite de um professor do nosso curso de agronomia, que tinha uma bolsa de iniciação científica. E daí ele perguntou se eu não queria fazer parte, porque depois que eu fiz a disciplina, ele tinha percebido que eu teria as características necessárias para fazer pesquisa. E ele me convidou. Então, para mim, primeiro foi um choque receber um convite de um professor que eu gostava muito na época, gosto ainda, de fazer parte do grupo de pesquisa dele. Mas ele já me alertou, eu não trabalho com isso. Tu vai te virar sozinha, do zero. Me jogou lá. Me jogou, literalmente. E aí eu sempre fui muito cara de pau. Eu comecei a ler, eu comecei a buscar as coisas. Na minha época da graduação, a gente já tinha internet, Eu não sou tão neandertal assim. Mas a gente não tinha essa facilidade de descobrir as coisas, de achar os artigos. Ainda tinha aqui na biblioteca, que hoje já não precisa mais, Então, eu comecei a pesquisar. E ele falou assim, lê um artigo, me jogou um artigo para ler, faz isso aqui, vamos replicar essa situação aqui no Maranhão. Então, primeiro eu fui descobrir se a gente tinha espaços para trabalhar, laboratórios adequados. Entrei em contato com o pessoal de Recife, porque eu sempre quis aprender a identificar esses fungos. Sim. E Recife, aqui no Nordeste, Recife é um polo. Hoje a gente já tem mais outros lugares, mas Recife naquela época era um polo das pessoas que trabalhavam com micorriza. Tem uma pesquisadora referência no Brasil, que é a doutora Leonor Costa Maia, que é a musa das micorrizas no Brasil, nordestina e mulher. E aí eu comecei a procurá-los, na cara de pau mesmo, mandando e-mail. O não eu já tenho essa máxima para mim até hoje. E aí eu me apaixonei. Não escolheria fazer mais nada da vida que não trabalhar com esses fungos, mas veio desse convite. Soube aproveitar bastante bem esse convite, realmente, E como a gente sabe que tem uma relação simbiótica, entre o fungo e a planta, como você explica essa relação para ficar mais compreensível para as pessoas?
Tá. Então, a primeira coisa, toda vez que a gente fala de fungo, né, principalmente fungo no solo, a gente já associa com os fungos que causam doença nas plantas. Verdade. E eu sempre falo para os meus alunos, olha, só 3% dos fungos causam doença nas plantas, dos micro-organismos em geral. Os fungos micorrízicos arbusculares, eles são nossos parceiros. A gente está muito acostumado a falar das bactérias fixadoras de nitrogênio, das simbióticas ou de vida livre, e esquece que tem fungos que estão no solo que fazem uma simbiose também. Então, normalmente no ensino médio, os professores falam de líquens e micorrizas, mas a gente só lembra dos líquens. Somente. É incrível, a gente só lembra dos líquens. E as micorrizas, né, ela é uma associação que é formada por diversos grupos de fungos que existem no solo, com a maioria das espécies de plantas que a gente conhece. E existem vários tipos de micorrizas, né? Alguns com maior expressão, outros com menores expressões, mas isso focado na parte econômica. Então, economicamente falando, a gente tem 2 grupos principais de fungos que fazem micorrizas. As micorrizas arbusculares, que é o que eu trabalho, Sim. e as ectomicorrizas. O que diferencia uma da outra? É bom saber, né? Essa diferença entre eles dois. Né? Diferencia os grupos de fungos que estão ali envolvidos. Por exemplo, ectomicorriza são os fungos que formam cogumelos. Então, Basidium micota, Ascomicota, os fungos desses filos. O hospedeiro, normalmente, é um hospedeiro de porte mais elevado, tipo um pinheiro, uma conífera. Não que não ocorra em árvores menores. Sim. Na Amazônia ocorre ectomicorriza. E normalmente as pessoas registram a ocorrência das ecto para ambientes temperados. Sim. Mas existe nas dunas em Natal. Existe aqui em São Luís, lá no Itapiracó, fungos formando ectomicorrizas. Né? A gente está quebrando alguns paradigmas na ciência recentemente. E as micorrizas arbusculares, que é o que eu trabalho aqui, ela ocorre em maior quantidade de ambientes. Então a gente pode encontrar nas florestas, florestas úmidas, florestas secas, a gente encontra nos lençóis maranhenses, por exemplo, no deserto, no Himalaia, né, nos mangues. Então, são fungos mais distribuídos. E a diferença deles é que eles não formam os cogumelos. Então, para eu encontrar esses fungos, eu preciso pegar o solo, levar para o laboratório, fazer vários processos de extração e encontrar os esporos. E aí, identificar. Pois é bem interessante isso, porque são encontrados em vários biomas no mundo todo. Realmente eu vejo que é bem trabalhoso essa questão da identificação, até mesmo de fazer o levantamento. Acho que foi muito esperta, inteligente realmente nessa questão, porque a gente mora no Maranhão, sabemos a quantidade de bioma que a gente tem, a possibilidade de fazer esse estudo. Então, como consegue conciliar esse mundo de possibilidade com essa questão do levantamento deles? Bom, eu sempre falo lá no laboratório dos meus alunos que o levantamento é a primeira parte de qualquer trabalho quando a gente está trabalhando com micorriza. Qual é o meu objetivo de vida, que eu deixo bem claro no laboratório? Os fungos micorrízicos arbusculares, né, vamos chamar só de FMA, que é mais fácil, eles têm um potencial enorme para a agricultura. Tem vários estudos comprovando isso. Só que a gente precisa primeiro, antes de chegar no agricultor, que seria o nosso objetivo, né, fazer uma produção de inoculantes para chegar no agricultor maranhense, que a gente sabe de todos os problemas, que a gente sabe a falta de assistência técnica, conhece a falta de financiamento público, eles não têm investimento, enfim, N problemas. Eu queria, no futuro, ter um banco e doar esses fungos para eles. Mas, antes de chegar nessa parte da aplicação 100%, a gente tem que saber o que tem. Então, de 2015 até agora, a gente coletou solo em vários biomas do Maranhão. Sim. Então, a gente tem a amostra da Chapada das Mesas, tem a amostra de muitos municípios do Maranhão mesmo, daqui de São Luís, das dunas da Raposa, das dunas da Litorânea, de áreas agrícolas em Alcântara, Pirapemas. Se eu for te falar os municípios, acho que eu falo Maranhão quase todo. Sim, porque estão muito presentes, muito presentes mesmo. E aí a gente tem esse levantamento das espécies que ocorrem. A gente já identificou as que ocorrem com mais frequência. Então, olha, provavelmente, se ela está ocorrendo em todos os locais do Maranhão, pode ser uma espécie interessante para a gente usar. E aí o que falta agora é um financiamento. Infelizmente eu não aprovei o edital que ia me dar o início disso tudo, mas não vamos parar de lutar, não. Vamos continuar na torcida, né, para que isso realmente aconteça. E teu levantamento
tem a parte da identificação, que é ainda mais delicada, mais criteriosa. Como proceder nessa identificação deles? Tá, a gente pode fazer identificação de duas formas, né, dos FMA. Ou a identificação morfológica, que é o que eu amo, adoro fazer e faço no laboratório, ou a molecular. Então, a molecular, eu digo que é uma receitinha de bolo, né? Você tem todo o protocolo, Sim. pipeta, bota nas quantidades, manda fazer PCR, volta, manda sequenciar e tu tá lá com tua sopa de letrinhas. Tudo respeitando todas as etapas, certinho. Aí, não é que é mais fácil, mas é mais tranquilo de tu aprender a fazer. Traz mais segurança, realmente, né? Agora, a morfologia, tu tem que sentar no microscópio, tu tem que olhar o esporo, ver se tem todas as estruturas que tu precisa identificar, se tem hifa, se não tem hifa, se tem uma placa germinativa, se não tem. Então dá mais trabalho, né? E tu tem que amar aquilo mesmo. No meu laboratório ninguém faz. Eu já briguei, já tentei puxar a orelha, vamos, senta aqui no microscópio. Ah, não, é muito difícil, é muito cansativo. Assim, é uma arte. Porque tem que ter um olhar realmente apurado, né, para realmente fazer essa identificação, e requer muito tempo também, não é tão simples, ainda mais que é um micro-organismo, então é muito interessante. Pode até mesmo fazer um convite pro pessoal aí, tá, se fazer presente. E como que vem utilizando eles? Assim, a questão da agronomia, realmente, como que tá sendo? Tá, então, para a agricultura, a aplicação dele é imensa, porque o que ele faz, né? Esses fungos, eles conseguem chegar onde as raízes não chegam. Então, o diâmetro de uma hifa, que é como se fosse uma raiz de um fungo, os biólogos me perdoem por esse termo, mas fica mais fácil da gente explicar, as hifas dos fungos, elas chegam lá nos microporos do solo. A raiz não vai chegar. A hifa de um fungo é muito fina e tem um crescimento indeterminado. A raiz não, ela tem aquele limite do tamanho dela, de acordo com a biologia dela. A raiz não vai crescer mais do que aquilo. Mas e aí? A gente sabe que, primeiro, a gente está num país tropical. A gente sabe que os nossos solos são nutricionalmente, né, tem fertilidade natural baixa. Sim. Solos tropicais normalmente são solos muito intemperizados, solos que têm muito óxidos, hidróxidos de ferro, alumínio, e que eles se ligam com fósforo. E o fósforo é um dos macronutrientes que a planta precisa. Esse fungo, o pulo do gato dele, também parafraseando um professor nosso da agronomia, ele consegue captar esse fósforo. Sim. Da forma que está no solo, faz várias transformações e dá para a planta. Além do fósforo, ele pega nitrogênio, pega cobre, zinco, outros micronutrientes, né? E água. Então, a vantagem dele para a planta é a nutrição. Ele melhora a nutrição da planta e a planta mais nutrida, né, mais bem nutrida, cresce melhor, é menos suscetível a estresses bióticos, né, micro-organismos, insetos, a estresses abióticos, temperatura, falta d'água. Então, hoje a gente está vivendo um processo também de mudanças climáticas globais. Então, para tentar reduzir tudo isso, a aplicação desses fungos vem diretamente para melhorar as condições da planta no campo. Então, melhora a nutrição, aumenta a resistência dessa planta a estresses bióticos e abióticos. E se ela estiver em ambientes contaminados com metais pesados, também gera uma certa resistência. Não é resistência, porque resistência é um termo usado mais para a parte de doenças. Sim. Mas garante que a planta resista por mais tempo, né? Supere aquela condição, tenha resiliência, ela seja mais resiliente. Eu acho que o termo melhor seria esse. Se eu não me engano, tem até mesmo um artigo levantando essa questão do fósforo no solo, né? Que ela melhor se estabelece naquele local que tem uma menor quantidade de fósforo. E com isso potencializa para a planta. E é muito interessante também que eu vi que ela está muito presente na floresta amazônica. Como contextualiza isso? Então, bora lá. Primeiro tem que entender como é que acontece essa relação com o fungo, né? Toda simbiose é uma via de mão dupla. Sim. Então, a planta precisa pagar o fungo de alguma forma. O fungo está pegando lá água, nutrientes do solo para a planta. Mas não tem almoço de graça, né? Na vida não tem, nem na natureza. E aí, a contrapartida da planta é fornecer o carbono que ela produz da fotossíntese. Esses fungos, até onde a gente sabe, né, porque a ciência muda muito rápido, eles são fungos que não degradam matéria orgânica. Então, eles não teriam a capacidade de
pegar lá o carbono que está no solo e consumir para crescer, para produzir esporo, produzir hifas e tal. Então ele precisa da planta. A planta dá esse carbono para o fungo, em contrapartida recebe a água e os nutrientes. Mas isso não é parasitismo? Pode chegar e perguntar, né? Mas isso não é parasitismo? O fungo não está se dando bem em cima da planta? Não. Primeiro porque quem define se vai ter ou não a simbiose é a planta. A planta é soberana. E os estudos que a gente tem, os fungos coevoluíram junto com as plantas. Então a gente tem registros fósseis de 465 milhões de anos atrás, mostrando que quando as plantas estavam no processo de colonização do ambiente terrestre, saindo do ambiente aquático, já tinha funguinho ali na raiz, né, ajudando a colonizar. Muito tempo aqui no Exatamente. E aí o que acontece? Vê se eu não vou me perder muito, porque eu falo pra caramba. Na Amazônia, a gente tem solos pobres. É engano alguém olhar aquela floresta exuberante e dizer, nossa, que solo fértil da Amazônia. Derruba a floresta. Já era, vai virar um deserto. Porque quem mantém a floresta de pé é a própria floresta, é a ciclagem de nutrientes. Isso. Então, o fungo ali no solo, ele auxilia a planta a pegar aquele fósforo que não está na forma disponível para ela. Tem fósforo na Amazônia, porque a folha que está caindo da planta entra na decomposição, aquele fósforo que estava na folha vai voltar para o solo, mas aí, solo da Amazônia, pH 3, pH 3,5. Eu trabalhei em área da Amazônia, inclusive estou indo para lá daqui a pouco, ainda esse ano, coletar a amostra de solo, para ver a diversidade. Então, são solos super ácidos. O fungo, ele condiciona a planta, né? Ele consegue ajudar a planta nessa nutrição e manter a floresta de pé por mais tempo. Sem contar que a gente não sabe metade da diversidade que tem ali. Então, são áreas que a gente ainda precisa explorar mais para saber as espécies de fungos. De certa forma, a gente não tem nenhuma porcentagem realmente dessa importância do FMA lá na floresta amazônica, né? Não. E eu sou muito presente. Eu vi que, até mesmo um estudo mais rápido, que eles fazem realmente parte para que esteja de pé essa floresta amazônica diante as questões físicas e químicas do solo, né? E qual o maior desafio realmente nesse momento para essas pesquisas? Tá. Eu posso botar 2 desafios. Primeiro, romper os paradigmas. Não é fácil um agricultor acreditar no nosso papo de cientista maluco que um micro-organismo vai dar um potencial para ele na produção. Vai reduzir os gastos dele com adubo químico, por exemplo. Não vai substituir, né? A gente faz tudo associado. A gente associa a inoculação dos fungos com uma dose mais baixa de fósforo. Sim. E tenta conduzir melhor a produção. Mas o agricultor, ele não acredita. Se ele não vê, ele não acredita. E esses fungos, eles estão no solo. Então, eu preciso chegar a mostrar uma foto, ele não vai entender. A foto de um esporo. É tão bonito, para mim é lindo. Mas ele não vai entender. Então, a gente precisa mostrar para ele. Acho que, na verdade, toda vez que a gente tem que levar uma tecnologia nova para um agricultor, a gente precisa mostrar o resultado. Realmente evidenciar para eles, isso aqui realmente vai entregar um resultado bem melhor para vocês. Exato. E aí, no Brasil, o outro problemático é o seguinte: esses fungos, eles só se multiplicam se eles estiverem com um hospedeiro vegetal. Na verdade, a gente nem chama hospedeiro, porque vem de novo da parte de doenças, né, de plantas. Sim. A gente chama de simbionte vegetal. Então, o esporo do fungo micorrízico, ele é tanto a estrutura de resistência quanto a estrutura de reprodução. O fungo só vai produzir o esporo se a planta sinalizar para ele que sofreu algum estresse. Então, falta d'água, cortou a planta, o fungo sinaliza, opa, vou morrer, então tem que me cuidar, né? Produz esporo e pipoca lá os esporos. Mas ele precisa da planta para fazer isso. Ele fica no solo um tempão, lá latente, mas ele não vai produzir mais esporo. Então, para produzir, a gente precisa ter na planta. A gente pode produzir em casa de vegetação, a gente pode produzir in vitro com raiz transgênica, eu trabalhei com isso no mestrado, com briófita também in vitro, também trabalhei isso no mestrado. E aí, além disso, ainda tem uma legislação no Brasil que é bem complexa, né? Porque todo inoculante no Brasil tem que ser puro. E os fungos micorrízicos arbusculares, dentro da parede do esporo, eles têm uma população de bactérias que permitem com que ele germine.
Então faz parte do corpinho lá do fungo, né? Da estrutura do fungo, aquelas Tá todo mundo bactérias. junto ali, precisa. Todo mundo junto. A natureza. A gente não consegue entender todas as relações que existem, porque tá tudo junto e misturado. A nossa mania é de segmentar as coisas. Mas para fechar o raciocínio, essa legislação ela está sendo mudada, né, para a gente produzir os inoculantes agora. Legal. Então, a gente tem essas duas barreiras para romper. A barreira da produção de inoculantes, Sim. de melhorar essa quantidade de inoculantes produzidos, e a barreira do agricultor em aceitar essa tecnologia. Um grande agricultor já está mais acostumado, tipo um produtor de soja, ele inocula a semente de soja com bactérias e ele reduz o custo com o nitrogênio. Para eles já é uma prática comum. Para ele já é uma prática comum. E a gente percebe isso dentro, né, da agricultura de maior porte, do agronegócio, como costuma se dizer, porque para mim agronegócio é tudo, o pequeno, o grande também é agronegócio. Os agricultores maiores, eles têm on-farms, eles produzem os inoculantes nas fazendas. Então, eles produzem as bactérias, eles produzem os esporos de fungos, e já tem muita gente fazendo isso. Mato Grosso, Goiás, eu tenho ex-colegas de laboratório, da época do mestrado, doutorado, que estão trabalhando nessas empresas. Então, é um caminho interessante, apesar das lacunas que a gente ainda tem. É bem interessante, porque certas, né, propriedades conseguem ter essa estrutura realmente para realmente potencializar e cada vez mais evidenciar isso, né? E outro ponto é quais são as expectativas, né, futura para esses FMA? Bom, de pesquisa, recentemente, ontem inclusive eu estava no primeiro workshop desse pessoal, eu consegui um fundo internacional da Sociedade de Proteção das Redes Subterrâneas, que em inglês a sigla é SPUN, né? Society Protection of Underground Networks. Então, e eles me pagaram para pesquisar na Amazônia. Então, a gente vai levantar a diversidade desses fungos na Amazônia, mas utilizando técnicas moleculares. Claro que eu vou associar com a morfologia, porque é o que eu sei fazer, mas a gente vai enveredar agora para uma nova técnica. Então, isso abre muitas perspectivas para pesquisas futuras. Sim. No laboratório e na Amazônia, que é onde a gente não tem tantos dados assim, são poucos trabalhos. Acho que se tu fizer uma busca rápida de periódicos que publicaram, se a gente tiver 10 artigos no Brasil, na Amazônia brasileira, é muito. Então tem muito, é pouco. E assim, eu tenho uma parceria também internacional, que no mês de maio a gente realizou um workshop que foi financiado pelo British Council. Sim. O pessoal anda zoando agora que eu tô só na Libra e no dólar, né? Mas a gente tem que abrir as portas dessas parcerias internacionais. E aí, esse meu parceiro da Universidade Metropolitana de Manchester, ele trabalha com ectomicorriza. Então, já posso enveredar também para essa parte, que não é o meu forte. Então, abre possibilidade dos alunos, né, de aprenderem. Eu digo que o professor não quer aprender mais, mas os alunos têm um mundo pela frente. E para os fungos em si, um potencial tremendo na agricultura, que é a gente rompendo esses paradigmas e tentando levar, produzir os esporos, chegar para o agricultor, aplicar, eu acho que vai melhorar potencialmente a agricultura do Maranhão. Necessita muito ainda, muitas pesquisas ainda, e sabemos já conseguiu dar pincelada essa importância de como pode ser aplicado realmente. Ainda tem alguma área que ainda é inexplorada para esse FMA? Como que é? Olha, o Maranhão ainda é um berçário maravilhoso para a gente estudar os fungos micorrízicos arbusculares. Tanto para os levantamentos de diversidade, tem várias lacunas ainda. No Cerrado, a gente só tem dados da Chapada das Mesas. Não tem uma área de produção de soja, por exemplo. Então, poderia ser um campo de soja para ver o que está acontecendo ali, o que está perdendo de diversidade quando a gente fica só na monocultura da soja. Tem várias áreas assim que a gente ainda pode trabalhar. Os Lençóis Maranhenses mesmo é um lugar que eu quero, que a gente vai tentar um projeto agora, vamos ver se dá certo, né? A área de Restinga. Eu espero que sim, que dê certo. Não é fácil coletar em duna, não, né? Eu já coletei essa maravilha toda. Não, o pessoal acha lindo as fotos que a gente posta, mas ninguém vê o perrengue que é subir uma duna de bota, carregando um monte de terra, né? Isso ninguém vê. Aquele trabalho bom, né? Sim. Bom depois.
Mas o desafio é enorme, realmente. É Sim. um ambiente totalmente diferente, tem toda a questão climática ali. E é muito interessante fazer um levantamento, né? Um local tão específico, tão importante. E outro ponto é como que pode. Quais são as potenciais cultivares que pode estar sendo aplicado eles, o FMA? Então, a gente pode, pensando na agricultura maranhense, a gente tem trabalho com milho, Sim. mandioca, e assim, está com resultados muito legais, tá? A mandioca é uma cultura que é altamente dependente do fungo micorrízico, porque a raiz da mandioca quase não tem raiz fina, né? A mandioca quase não tem raiz fina. Pouquíssimo. Então, quando ela está associada com os fungos, e normalmente ela está associada naturalmente, que esse fungo ocorre naturalmente, a produção é um pouco melhor. Então, a gente está com os trabalhos montados lá na agroecologia, de milho e mandioca a campo. Sim. Inoculamos fungos micorrízicos e inoculamos bactérias também, fixadoras de nitrogênio. Então, o milho já foi colhido, a gente está analisando o que aumentou no grão do milho em relação à inoculação de bactéria e de fungo. Mas esse experimento vai durar 2 anos. Então, ano que vem, a gente vai ter um outro ponto para avaliar e fazer a correlação, né, desses 2 anos. Em casa de vegetação, com milho em déficit hídrico, a gente viu que com os fungos a planta resistiu muito melhor. Conseguiu ter um maior tempo. A gente não levou até a produção, porque o milho cresceu tanto que bateu no teto da casa de vegetação. Mas agora, no doutorado, a aluna ela vai conduzir no campo também e a gente vai levar até a produção. E aí ver qual é o efeito dele mesmo para a produção de grãos, que é o que interessa, né? Mas assim, em termos da parte fisiológica da planta, todos os tratamentos com inoculação do fungo foram muito interessantes, né? A taxa fotossintética foi maior, a planta cresce mais, a planta produz mais cedo, pegando os trabalhos anteriores. A gente fez trabalho com acerola, inoculando os fungos micorrízicos, e aí na acerola também produz, ela chega no estágio de muda para sair da casa de vegetação para ir para o campo, ela chega mais rápido nessa fase. E tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais rápido a gente consegue levar a muda para o campo, melhor. Libera a casa de vegetação, vem outra leva de mudas aí para produzir. Então, na fruticultura, nas culturas alimentares que a gente tem, eu só não vejo tanto ganho no uso dos fungos micorrízicos quando a gente fala de hortaliças de ciclo curto. Tipo alface, rúcula, né? 30 dias, 40 dias. Porque é tão rápido o tempo dela no campo que não dá tempo da gente ver o efeito da simbiose. Então, Sim. plantas que vão durar mais tempo, 60, 70, 1 ano no campo. Fica bem mais visível. Exatamente. Realmente, esses parâmetros, essas diferenças, né? E ia perguntar também a questão, porque são trabalhos bem detalhados. Realmente, como já falou, tem vários cultivares também para ser estudadas, né? E é preciso realmente um estudo mais apurado e também de maior duração. Como que é esse desafio? Como que faz? Porque, como você falou, tem um de milho, né? E da mandioca, 2 anos. Ok, é um tempo mediano. Mas precisa ser realmente esse estudo mais aprofundado. Como que faz? É o desafio para o mundo quase todo, né? Porque ninguém consegue conduzir, não é que ninguém consiga, mas a grande maioria não consegue conduzir experimentos de 10 anos. Na agroecologia a gente tem o das aleias, que o professor Manuel tocou por muito tempo, e acho que já tem uns 20 anos aquele experimento. Eu tenho trabalhos lá da época da minha graduação. Sim. Nunca voltei para estudar agora, mas a gente precisaria ter a segurança de que aquela área não seria invadida, de que a gente vai ter financiamento sempre para fazer as pesquisas ali. E não é a situação atual da ciência, né? Infelizmente, a gente sofre com falta de investimento. É por isso que eu estou caçando fora do Brasil. Sim. Porque se eu estivesse esperando só CNPq, FAPEMA, que geram os fomentos para a gente, mas não consegue dar dinheiro para todo mundo que precisa pesquisar, porque a cada ano que passa aumenta a quantidade de gente pedindo, eu tava ferrada, eu tava sem dinheiro nenhum para fazer uma pesquisa. E até mesmo impossibilitando o estudo realmente, né, deles. Não, quando eu consegui esse financiamento, as minhas 2 alunas de mestrado sorriram de orelha a orelha. Assim, oba, vamos ter dinheiro para fazer nossa pesquisa. Felicidade pura. Mas é isso.
Aí, assim, a gente sabe de vários problemas que a gente tem internos na universidade, né? A comunidade ao redor que não respeita o experimento, os animais que entram para comer o experimento. Isso acontece até hoje. Acontecer na minha graduação, acontece até hoje. A gente pode botar a placa de radioativo, mas o pessoal vai lá e entra e pega o milho antes da hora. Então, esses problemas a gente tem, porque nem todo mundo entende por que a gente está durando tanto com o experimento. As próprias agências de fomentos questionam isso. Esse experimento é repetição do que tu já fez, para que tu está conduzindo? Então, isso é possível quando tu dá a cara a tapa, né, e tenta por A mais B justificar. E no Brasil é difícil. Ou quando tu está no instituto de pesquisa que entende a importância da gente conduzir experimentos de longo tempo. Long term experiments, como eles falam. E a gente tem poucos relatos no mundo dessa duração grande. Pois é. E para fechar, né, acho que é um bom convite para o pessoal da academia, realmente, para esse universo que ainda está sendo explorado, tem muita coisa para ser desvendada. Acho que é uma boa fazer um convite, né, para toda a academia. Então, pessoal, eu me escondo no Laboratório de Biologia do Solo, que fica na agroecologia, né, no núcleo de estudos da agronomia, lá atrás do muro da Expoema. O laboratório é pequeno, bem escondidinho. O laboratório é pequeno, mas comporta, né, tipo coração de mãe, tem espaço para todo mundo. A gente tem muita coisa para fazer pesquisa. Então, tem 2 PIBICs agora aprovados, que um eu já tenho bolsista, o outro eu vou procurar ainda. Tem as alunas de mestrado, então querendo fazer mestrado, doutorado, eu já oriento na pós, então tem perspectivas. E querendo só conhecer o laboratório também, tá de portas abertas. E é importantíssimo, né? Porque tem muita gente que desconhece, né? Não sabe que tem ali e dá importância também, né? Então, por favor, gente, compareçam lá, enche o mensagem lá, o e-mail dela, de mensagem, que vai ser muito importante, vai ser muito proveitoso. Espero que realmente tenham gostado desse episódio, seja bem esclarecedor, e porque é o universo aí que tá aí em aberto para ser explorado. E por favor, compareçam. Por favor. Muito obrigado, tá? Adorei, acho que deu para entender um pouquinho desse mundo. Muito obrigado, Camila. Eu agradeço demais a chance de falar de micorrizas, né? Tô batendo na porta de vocês falando de micorrizas. A gente tem um mundo ainda para conhecer. Eu brigo porque na agronomia a gente tem essa deficiência, mas não é só aqui na UEMA, é geral mesmo. Vários cursos de agronomia que já me convidaram para palestrar, o pessoal disse, mas eu não sabia que isso existia. Então, tem uma falha muito grande nessa nossa concepção das disciplinas, né? De falar da biologia do solo. Eu acho que deixa-se muito para trás e o futuro é biológico. Então, se a gente quiser manter nosso agronegócio bombando como é hoje, tem que abrir os olhos para a biologia do solo, especificamente para a microbiologia e para os fungos micorrízicos. Com certeza, porque tudo acontece ali no solo, né? Então, não estar por dentro disso e também seria importantíssimo para essas mudanças que estão acontecendo, né? É tipo tá no futuro e não saber realmente o perigo que está se passando. Exatamente, e o mundo já está na biologia, o mundo já está buscando isso. Então tá na hora da gente virar a chave no Brasil, sair dos químicos e entrar para a parte de insumos biológicos. E o potencial das micorrizas é tremendo. Arbuscular ou ecto, né? Então... Tem dos dois mundos aí. Tem as duas possibilidades. Então, obrigada pelo convite. Se deixar eu falar até amanhã, mas foi ótimo. Eu agradeço, foi ótimo. Acho que foi sensacional, realmente. E muito, muito obrigado por esse tempo disponível pra gente, tá? Muito obrigado. Obrigada.